Bem, obrigado, Erivan. Obrigado a vocês que estão aí na participação ativa, fazendo mais uma noite da nossa Semana de Mordomia. Mais uma bênção guardada para nós. Mais um tema, mais uma história, mais um exemplo e mais um aprendizado para esta noite. O que será que Deus tem guardado para nós? Bem, sempre o título do sermão não é um mistério, porque os irmãos sabem desde amanhã, desde cedo, que recebem o link, ou pelo menos o tema e a arte. Então já dá para imaginar mais ou menos a história de quem nós iremos ler. Mas tem sido uma jornada muito proveitosa, né, irmãos? Eu gostaria de fazer essa pausa assim para a gente refletir um pouquinho nisso. Como tem sido bom aprender sobre mordomia com exemplos bíblicos, mostrando os vários setores da vida de um cristão. Como é bom. Ontem eu estive lá na igreja do Cássio Cunha Lima e a gente lá fez um estudo sobre a volta de Jesus. E foi maravilhoso também, Lá com os irmãos do Cássio Cunha Lima, inclusive eu gostaria de mandar um abraço a eles que estão nos assistindo, que também estão acompanhando a nossa Semana de Mordomia aqui online. O irmão Júlio, o irmão Franco estavam lá comigo ontem. Gostaria de mandar um abraço aos que estão assistindo. E antes de mais nada, antes de entrar no tema aqui e na discussão, eu gostaria que você, onde você está em sua casa, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, amado Pai, nós estamos, ó Pai, mais uma noite te buscando, nós estamos perseverantes, queremos que o Senhor derrame bênçãos em nossas vidas. E nós sabemos que para que isso aconteça, precisamos nos entregar em Tuas mãos. E mais uma noite nós nos entregamos. O nosso coração agora é Teu, faça dele o que o Senhor bem entender. Faça das nossas mentes o que o Senhor bem entender. Purifique, limpe de toda má influência que possa estar atrapalhando a nossa adoração e que nessa noite nós possamos prestar uma adoração agradável a Ti. Pedimos então que o Senhor abençoe não somente hoje, mas todo o restante da programação dessa Semana de Mordomia. Pedimos e agradecemos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, durante essa semana a gente acabou se deparando, dentro das histórias que a gente viu, com algumas promessas bíblicas na vida de algumas pessoas, e eram promessas muito bonitas, como lá no sábado, quando a gente iniciou, a promessa que Deus fez para Ana, e ela se encheu de esperança. Não somente essa história, mas outras histórias a gente vê Deus prometendo. A lição da escola sabatina está sendo bem incisiva nessa parte das promessas de Deus, das alianças que Ele faz com o homem. E nós podemos até dizer que as promessas são a parte mais bonita da Bíblia. É a parte que mais torna os homens felizes, porque a gente sente que Deus se importa, que Deus tem algo preparado, e isso nos motiva a seguir, isso nos motiva a querer viver bem. As promessas de Deus talvez sejam mesmo a parte mais bonita da Bíblia. E a Bíblia é recheada de promessas do Gênesis ao Apocalipse. O que não falta na palavra de Deus são promessas. E cada um deve ter aí a sua promessa bíblica mais... a sua preferida, a sua promessa bíblica preferida. E uma das promessas que eu acho a mais bonita da Bíblia, talvez seja a mais bonita, está no livro de Gênesis, no capítulo 28, verso 15. Abra sua Bíblia. Gênesis, capítulo 28, verso 15. Uma das promessas mais bonitas, Deus é bastante sincero com o homem nesse momento. Vejam só, vamos ler. Eis que eu estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Vejam o que é dito por Deus. Eu estou contigo.
Que coisa mais confortante do que isso, né? Essas palavras saindo da boca do próprio Deus, falando que estaria com aquela pessoa e, portanto, não há motivo para se preocupar, né? O Criador de todas as coisas prometeu que estaria com você. Porém, para quem foi que Deus falou isso? Nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 28, verso 15, de quem era a história que estava sendo contada. Essa promessa foi direcionada para quem? Essa promessa ela foi direcionada para um homem que mentiu para o pai dele, que enganou o irmão dele, que fugiu das responsabilidades. Foi para esse homem que Deus falou isso aqui. E não foi depois de ele ter se arrependido, depois de ter vivido uma vida nova. Não. Deus pegou aquele homem que estava acabando de sair do pecado, trouxe para a presença dele e disse o que é que aconteceria na vida dele. E aí sim aquele homem entendeu que Deus não o desamparou. A gente vai estudar sobre isso, mas a gente vai entender que isso se resume em uma palavra, na verdade: graça. Graça. Deus faz alianças, faz promessas a pessoas que não merecem. Esse é o Deus da graça. E o Deus da graça não é somente o Deus do Novo Testamento. O Antigo Testamento mostra, através das alianças, a grande graça do Senhor para a raça humana. E o livro de Gênesis é bastante completo. Existem pessoas que dizem que, se você quer conhecer toda a história do contato de Deus com os homens, basta que você leia o livro de Gênesis, que lá você vai ter uma porção de histórias assim, do Deus que estende sua misericórdia. E aí você pode pensar, mas isso não é muito justo. Por que Deus está prometendo algo tão maravilhoso para alguém que acabou de pisar na bola tão feio, né? Como era o caso de Jacó. E aí eu refaço a pergunta, né? Você acha que eu e você somos merecedores das promessas que Deus fez na nossa vida? Eu acredito que não, nem um pouco. Jacó não era um pecador exclusivo. E as promessas dele, por mais que fossem bonitas, também eram na mesma condição que eu e você muitas vezes estamos. Nós somos pecadores, assim como Jacó era. E mesmo assim, o Deus da graça nos promete coisas maravilhosas, que refrigeram a nossa alma. Ontem, inclusive, a gente estava lendo lá no Casco em Lima, uma parte lá do slide, e tinha essa palavra, refrigério, né? O refrigério, a paz verdadeira, real, que Deus pode nos proporcionar, esse refrigério. E era isso que ele estava estendendo para Jacó no momento que ele mais precisava. Por quê? Depois que Jacó cometeu o seu pecado, mentiu para o seu pai, enganou o seu irmão, fugiu das responsabilidades, ele queria ir para o mais longe possível, não somente da sua família, mas também de Deus. Ele não queria conversa com mais ninguém. Ele só queria sair de perto daquela situação que ele mesmo criou. Fugir das responsabilidades. E Jacó percorre uma distância que a Bíblia não cita a distância, mas cita as cidades. Então a gente pode calcular a distância. E a distância que Jacó percorreu foi de 800 quilômetros, irmãos. 800 quilômetros foi a caminhada que Jacó fez depois do que ele aprontou, fugindo das consequências do seu pecado. Ou seja, ele foi muito longe. Ele estava com muito medo das consequências dos seus atos. E ele foi para muito longe. 800 quilômetros caminhando, eu acredito que isso aí vai dar mais de um mês aí caminhando. Mais de um mês. Então foi bastante tempo. Foi bastante tempo fugindo que Jacó passou. E eu fico me perguntando, o que será que passava na cabeça de Jacó enquanto ele fugia? Porque foi tanto tempo. Ele passou tanto tempo andando, sem ninguém acompanhando ele, uma viagem sozinho. A gente, quando passa um dia sozinho, a gente já reflete em tanta coisa, né? Já passa tanta coisa na nossa cabeça quando a gente passa um dia sozinho, no silêncio.
Agora imagine você passar mais de 30 dias sozinho, caminhando, sem companhia de ninguém, depois de ter aprontado uma coisa terrível. Eu imagino que a cabeça de Jacó estava com um turbilhão de coisas acontecendo. Às vezes batia um remorso, talvez, um medo, e uma mistura de sentimentos, e ele estava lá seguindo sozinho. O que será que passava na cabeça de Jacó? Porém, mesmo ele passando tantos dias caminhando e fugindo de todo mundo, foi um dia só que Deus precisou para mudar a vida dele. Deus só precisou de um dia. Bem, a estrada que Jacó percorreu foi, por coincidência, a mesma estrada que Abraão percorreu. Abraão, o avô dele, né? Abraão percorreu essa estrada, mas no caminho inverso. Porque Deus prometeu a Abraão, né, uma terra prometida e que ele saísse da sua parentela para que ele tomasse posse dessa terra. Inclusive, a gente já viu isso na lição da Escola Sabatina recentemente. E aí Abraão saiu e fez esse caminho para a terra prometida, para que anos depois o seu neto fizesse o caminho de volta. O caminho de volta, saindo da terra prometida, com uma situação completamente difícil. Quando Abraão morreu, Jacó tinha 15 anos. Então, isso significa que Jacó teve um certo contato com o avô, que é simplesmente o pai da fé, um grande patriarca que viveu experiências inigualáveis com Deus e tinha muito para passar. Então, Jacó passou a sua infância e a sua adolescência recebendo as influências de Abraão e sabia muito bem que aquele caminho que ele estava percorrendo, o seu avô já tinha percorrido antes, mas tinha percorrido com Deus. E agora ele estava fugindo de Deus e fugindo dos seus familiares. Era uma situação completamente diferente, inclusive o sentido do caminho. Mas diferente do avô de Jacó, a principal diferença talvez tenha sido justamente a falta de companhia. Abraão, quando viajou, ele viajou acompanhado de algumas pessoas e principalmente acompanhado de Deus, que foi o que fez a promessa a ele. Mas Jacó foi sozinho. Irmão, se é estranho, hoje em dia, uma pessoa viajar sozinha, naquele tempo era muito mais. Não se viajava sozinho. A pé, uma viagem de mais de 30 dias, sozinho, não tem ninguém para conversar, ninguém para passar os perrengues com você. Foi assim que Jacó percorreu esse caminho. Só, solitário. E além de ele estar solitário, ele se sentia solitário. Ele não se sentia acompanhado por Deus. Eu acredito que Jacó nunca imaginou, naquela situação, quando ele percorria aquele caminho, nunca passou pela cabeça de Jacó que um dia Deus conversaria com ele. Nunca passou pela cabeça de Jacó. Por quê? Porque naquele momento Jacó estava olhando simplesmente para o pecado dele. Simplesmente olhando para o pecado dele. E quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente passa a olhar simplesmente para o nosso pecado, aí realmente fica difícil imaginar um dia nós conversando com Deus. Porque nós não devemos olhar para o nosso pecado, mas devemos olhar para a graça de Deus. E ela pode tudo. E um dia ela pode proporcionar uma conversa entre nós e o nosso Pai. Em Gênesis, capítulo 28 ainda, abra sua Bíblia novamente em Gênesis, capítulo 28, verso 10, nós vamos ter o momento decisivo da história da vida de Jacó. Gênesis 28, capítulo 28, verso 10. Diz assim: a visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado,
eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Que situação, né? Que história forte. Que experiência profunda com Deus que Jacó passou naquele momento. Percebam que a promessa de Deus para Jacó é a mesma que ele tinha feito para Abraão. A promessa que ele fez era de que a descendência de Jacó seria como o pó da terra. Jacó era neto de Abraão. Então, é a mesma raiz. Porém, Jacó tinha um irmão, Esaú. E naquele momento é como se Deus estivesse confirmando que a bênção estava mesmo sobre Jacó, não sobre Esaú. Em outro momento da Bíblia a gente vai ver que Esaú se casa com uma filha de Ismael. Ou seja, ele vai seguir por uma outra raiz. A raiz de Abraão e Isaque, quem seguiu foi Jacó. E a gente percebe que essa profecia, essa promessa se cumpre. Mas Deus fez uma outra promessa nesse texto que a gente leu. De que Jacó voltaria a Betel, aquele lugar. Vocês perceberam isso? Sempre que se fala da história de Jacó, da ida dele a Betel, se fala da primeira vez que ele esteve em Betel. Mas a gente pouco estuda da vez que ele volta para Betel. Qual é o contexto que ele volta? Afinal de contas, o título do sermão é De Volta a Betel. A primeira vez é muito conhecida. Essa primeira experiência de Jacó com Deus, de ver a escada, todo mundo conhece. Mas e a volta? Por que ele voltou? Deus prometeu, ele já sabia todo o rumo da história de Jacó. Betel, irmãos, significa a porta dos céus. A gente estudou isso também recentemente na lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina fez uma comparação entre Betel e Babel, né, que foi bem interessante. Mas o fato é que, estando na porta dos céus, Deus falou com Jacó. Deus falou com Jacó. E é impossível encontrar com Deus e não experimentar uma adoração verdadeira. É impossível encontrar com Deus e permanecer o mesmo. Jacó sentiu isso na própria pele. Ele encontrou com Deus. E a partir daquele momento ele não era mais o mesmo. Durante esses dias de fuga, a gente percebe um Jacó acuado, tímido, sem esperanças. E depois que Deus fala com ele, parece que ele se enche agora de confiança, de até ousadia. A gente vai ver em um certo ponto da história dele, uma certa ousadia, né? Ele se enche agora de autoestima. Alguém que era marcado por uma vida de fracassos. Alguém que estava naquele momento em um lugar de escuridão. Numa situação em que ele jamais poderia imaginar, Deus se revela a ele e fala com ele. Talvez você que esteja assistindo possa encontrar aí uma semelhança entre a história de Jacó e a sua. De repente você está, nesse momento, se sentindo um fracassado, sentindo que a sua vida está em plena escuridão, você não tem esperanças para o futuro, você não tem planos, você está sozinho, e você nunca imaginaria que Deus pode falar com você nessa situação. Mas hoje Ele está falando com você. Nessa situação em que você está, de desilusão, de sensação de solidão, vivendo uma vida de escuridão e fracasso, Deus está disposto a falar com você. Uma coisa que me chamou muito a atenção, irmãos, eu li no Espírito de Profecia, é que Jacó,
ele, naquele tempo que ele estava fugindo, naqueles dias, mais de mês que ele passou fugindo, ele não se atrevia a orar. A irmã Ellen White fala assim: era tão grande o sentimento de culpa que Jacó tinha, a sensação de pecado que ele tinha, que ele não se atrevia a falar com Deus. Mais uma vez, talvez você perceba que isso também se aplica à sua vida. Talvez você tenha a sensação de que se afastou tanto de Deus, que você não quer nem se atrever a falar com Ele. Porque você acha que Deus está acompanhando sua vida de pecado e não iria aceitar a sua oração. Irmãos, isso é simplesmente uma mentira que o diabo coloca nas nossas cabeças. De que Deus, para que a gente converse com Ele, nossa vida precisa estar em dia. Deixa eu contar uma coisa para você. Enquanto você estiver nessa terra aqui, nunca a sua vida vai estar 100% em dia. Por mais que a gente busque, que a gente deve buscar, mas nunca você vai estar em perfeito estado. E se você for esperar esse perfeito estado chegar, ele nunca chegará. É isso que Satanás quer que você pense. Indignidade, era o sentimento de Jacó. Indignidade, eu não vou me atrever a falar com Deus. E enquanto isso, o que é que Deus estava pensando de Jacó? Enquanto Jacó estava tímido, com medo de falar com Deus, o que é que Deus estava fazendo? Estava ansioso para falar com Jacó. Ele tinha um assunto importantíssimo para tratar com Jacó. E Jacó nada de falar com ele. Aí ele disse: então é assim? Então o jeito vai ser um sonho. E aí Jacó deita naquele trecho do caminho, com a sua cabeça em uma pedra, e Deus fala com ele. E Deus fala com ele. No momento em que ele tinha a impressão de que ele estava abandonado, Deus se mostra presente. Eu acho muito interessante como Deus sempre se mostra presente quando os personagens bíblicos se sentem abandonados. Por quê? Somos nós que abandonamos Deus, mas Ele nunca nos abandona. Nunca. Não existe esse contexto de que Deus abandona alguém. Ele sempre está nos vendo, nos acompanhando. Então, isso não existe, irmãos. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o mesmo de quando você começou a sua carreira cristã, o mesmo dos momentos mais felizes que você passou com Ele, Ele é o mesmo. Quem muda é você. Quem muda é você, e nós precisamos voltar a sermos o que era. Depois que Deus fala com Jacó, ele passa a ser alguém confiante e ousado. E ele tem um outro episódio, lá no capítulo 28 de Gênesis, no verso 20. E ele diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vejam que agora ele se sente confiante. Se Deus for comigo, Ele será o meu Deus. E nós viveremos uma relação juntos, felizes. Vejam que ele também refaz o voto falando sobre dízimo, porque ele queria que Deus fosse o dono de sua vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O dízimo é uma forma de nos proteger contra uma adoração ao dinheiro. E Jacó estava obcecado em fazer a vontade de Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Então ele já foi mostrando que nada iria substituir Deus nesse primeiro lugar da sua vida. Irmãos, eu iria ler aqui também a história em que Jacó luta com Deus, que para mim é uma das histórias bíblicas mais intrigantes, importantes, né? Por quê? A vida de Jacó, mesmo depois da aliança que ele teve com Deus, foi uma vida de angústias. Ele teve alguns problemas. Não é porque você traça uma aliança com Deus que sua vida vai ser em paz. Infelizmente, nós estamos num mundo que não é propício para a paz. Na verdade, a paz exterior, porque a interior a gente não perde, né? E em Gênesis, depois que Jacó luta com o Senhor,
depois que Jacó luta com o Senhor, ele pode reencontrar o irmão e viver uma vida feliz de volta à sua família, assim como ele traçou a aliança com Deus. Mas o último verso que eu gostaria de ler com os irmãos está em Gênesis capítulo 35, verso de 1 a 3. Gênesis 35, de 1 a 3. Como eu havia dito, Jacó, mesmo depois da sua decisão com Deus, ele passou por muitas angústias na vida, incluindo com a sua família. Ele viu muita coisa ruim acontecendo na sua família. E agora chega o momento que Deus tem um recado para Jacó. Gênesis capítulo 35, verso 1 diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Renovação de votos. Renovação de votos. Quando nós nos batizamos, nós fazemos um voto com Deus. E muitas vezes, você se batiza e esquece, segue sua vida. E Deus quer renovar os votos com você. Não através de um outro batismo, mas através de tomadas de decisão. Em outras palavras, o que é que Deus disse para Jacó nesse verso 1 do capítulo 35? Ele diz assim: volta para o lugar que a gente se conheceu. Volta para o lugar que a gente se conheceu. Isso parece até uma história de namorados, né? Quando o amor esfria, né? E aí você, para reacender a chama, vamos voltar lá para os nossos inícios, né? Vamos lembrar como era antes. E a história de amor de Deus com os homens é assim também. Às vezes Ele nos convida para viver o que nós vivemos nos primórdios. Aquela história bonita que você teve quando conheceu Deus, viva de novo, relembre, volte a Betel, volte a Betel. Agora sim a gente vê a volta a Betel. Depois de uma turbulência na vida de Jacó, Deus o chama para renovar os seus votos no lugar em que eles se conheceram. Volte para Betel. Betel é o lugar dos novos começos. E Deus está querendo um novo começo com você em sua vida. E para isso, você precisa voltar às origens, voltar ao primeiro amor e viver uma nova experiência, uma experiência maravilhosa que Deus tem guardado para você. Não se sinta digno. Não compre a mentira do diabo de que você não deve se atrever a falar com Deus, porque Ele está ansioso para falar com você novamente. Traçar de novo a aliança, renovar os votos e em Betel ser felizes novamente. Vamos agora cantar o hino final e em seguida eu voltarei para uma oração.